Hoje vamos descobrir como prevenir a depressão, uma condição que afeta milhões de pessoas e é uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo. Meu nome é Renato, eu sou médico psiquiatra formado pela USP e com base nas últimas pesquisas científicas vamos detalhar estratégias eficazes e entender como elas atuam no cérebro para manter a sua saúde mental em dia. A depressão é uma condição médica séria que pode ser caracterizada por uma tristeza persistente ou perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, também chamado de anedonia. Muita gente associa a depressão só com tristeza, mas é super importante a gente saber que muitas vezes ela está muito mais relacionada a essa perda de prazer generalizada, duradoura, que pode ser muito difícil para a pessoa e para quem está por perto. A depressão também se manifesta por meio de sintomas físicos, como cansaço, dor pelo corpo, perda de peso, falta de apetite e dificuldades para dormir. Problemas cognitivos, como dificuldade de concentração, também são extremamente comuns. Veja que a depressão afeta como você se sente, pensa e lida com atividades diárias. Esse impacto pode ser profundo, interferindo na sua capacidade de trabalhar, estudar e se relacionar com as outras pessoas. Isso quer dizer que prevenir a depressão melhora substancialmente a qualidade de vida e pode inclusive salvar vidas. Mas antes de saber o que fazer para prevenir a depressão, preciso que você saiba de duas coisas importantíssimas. Quando falamos em saúde física e saúde mental, dá a impressão que são coisas dissociadas, mas eu preciso que você tenha isso muito claro. Não existe separação entre corpo e mente. A gente costuma dividir didaticamente esses dois campos, só que na verdade tudo funciona junto e se afetam mutuamente. Não pense que sua mente é uma coisa e seu corpo é outra completamente diferente. Você também precisa saber que não existe uma única causa para a depressão. São inúmeros fatores envolvidos, desde genética até a influência do seu ambiente. Por isso, podemos atuar em várias frentes para prevenir a depressão. Já sabendo disso, agora você vai entender quais são as estratégias para prevenir a depressão e por que elas funcionam tão bem. Então vamos lá para a primeira grande estratégia para prevenir a depressão. É dormir bem e com qualidade. Pois é, dormir bem é crucial para a saúde mental. O sono inadequado aumenta consideravelmente o risco de depressão porque afeta a capacidade do cérebro de processar as emoções, de regular o seu humor, fazer a regulação emocional. Durante o sono, nosso cérebro processa e consolida memórias e emoções. Esse processo ocorre principalmente em uma fase do sono que é chamado de REM e um local do cérebro que é chamado de tálamo e hipotálamo. Uma qualidade ruim de sono altera os níveis de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, que são essenciais para manter a estabilidade do humor. Um sono ruim também altera os níveis de alguns hormônios no nosso corpo, como o cortisol, conhecido como hormônio do estresse, e isso aumenta a nossa vulnerabilidade a episódios depressivos. Já o sono adequado restaura o equilíbrio químico do cérebro, melhorando a função emocional. Ele também facilita a eliminação de toxinas acumuladas durante o dia, promovendo essa saúde dos seus neurônios no cérebro. O sono de qualidade também vai permitir que o nosso corpo mantenha níveis hormonais mais equilibrados, contribuindo para a nossa saúde como um todo. Melhorar o sono é uma estratégia comprovada para prevenir a depressão. Portanto, crie uma rotina de sono, evite eletrônicos antes de dormir e garanta um ambiente mais tranquilo. E se você quiser saber mais sobre como fazer para dormir bem e acordar restaurado, descansado, vou deixar um vídeo sobre esse tema no card aqui acima. E agora vamos para a estratégia número 2, o exercício físico regular. A prática de exercícios físicos não só é uma boa para o coração, para a sua saúde cardiovascular, mas também pode prevenir problemas de saúde mental, como por exemplo a depressão. O exercício físico afeta várias vias moleculares e celulares que são benéficas para o cérebro. Essas são algumas maneiras pelas quais o exercício irá te ajudar. O exercício estimula a produção do fator de crescimento endotelial vascular, também chamado pela sigla VEGF, que promove a formação de novos vasos sanguíneos, chamado de angiogênese. Isso melhora a entrega de nutrientes e oxigênio ao seu cérebro, aumentando a neurogênese, que é a formação de novos neurônios, e a sinaptogênese, que é a formação de novas sinapses, conexões entre os neurônios, especialmente no hipocampo. E por que o hipocampo é especial? É uma das regiões cerebrais relacionadas à depressão e
a regulação do estresse. Além disso, o exercício reduz os níveis de substâncias pró-inflamatórias, como a interleucina 6, e aumenta os níveis de substâncias anti-inflamatórias, como a interleucina 10. E menos inflamação está associada ao menor risco de depressão. E quanto de exercício é necessário para você ter esses benefícios? Garanto que você está se perguntando isso. Fazer cerca de 45 minutos de exercício por dia já pode reduzir significativamente o risco de depressão. Tanto atividades de alta intensidade, como corrida, uso de máquinas de exercício, dança, quanto atividades de baixa intensidade, como yoga ou alongamento. Todas essas formas são eficazes. O importante é se movimentar. Os pacientes com depressão tendem a ser mais sedentários e fazem menos exercício do que o recomendado. A recomendação pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, é de pelo menos 150 minutos de atividade física moderada e intensa por semana. Isso vai fazer com que você saia da linha de sedentarismo e já comece a colher os benefícios disso. Alguns estudos indicaram também que combinar exercícios aeróbicos com alongamentos tem mostrado um efeito antidepressivo significativo em pacientes internados com depressão. Melhoras expressivas são observadas após cerca de 8 semanas de prática regular. Portanto, incorporar exercícios na rotina diária é uma estratégia poderosa para prevenir a depressão e melhorar a saúde mental. Reduzir o tempo sedentário e aumentar a atividade física deve ser uma prioridade para você, especialmente se você está em risco de depressão. Adotar hábitos de exercício é um passo simples e super eficaz que pode fazer uma grande diferença no seu bem-estar geral. Lembre-se que não existe separação entre corpo e mente. A terceira estratégia é manter uma alimentação saudável, depende da sua dieta. Ajustar a dieta é uma maneira eficaz e segura de prevenir a depressão, especialmente porque pode ajudar a reduzir o processo pró-inflamatório sistêmico que leva frequentemente à depressão. Um estudo mostrou que pessoas que consomem uma dieta pró-inflamatória, ou seja, ricas em alimentos com amido refinado, açúcar e gordura saturada, têm maior chance de serem diagnosticadas com depressão em comparação com aquelas que seguem uma dieta anti-inflamatória. Os alimentos pró-inflamatórios podem ativar o sistema imunológico inato, resultando em uma inflamação leve e crônica, o que pode aumentar o risco de depressão devido a essa inflamação leve e crônica. Além disso, fatores dietéticos influenciam a junção neuronal e a plasticidade sináptica, por incrível que pareça. Ou seja, as respostas adaptativas do nosso sistema nervoso frente aos estímulos percebidos, tanto no nível molecular e celular, o que pode contribuir para o desenvolvimento da depressão. Estudos recentes, inclusive, mostraram a importância da microbiota intestinal em alguns mecanismos pelos quais a depressão surge e se desenvolve no corpo humano. A microbiota intestinal é basicamente os micro-organismos que habitam o seu intestino em um processo de simbiose. São micro-organismos que estão ali para ajudar ou, se essa microbiota estiver alterada, podem levar a uma patologia. A interação entre as bactérias intestinais, permeabilidade intestinal e processos inflamatórios está também ligada à depressão. Quando há um desequilíbrio nessa microbiota, nesses micro-organismos que habitam o nosso intestino. Existe um sistema muito curioso e extremamente complexo que mostra a ligação entre nosso corpo e mente, que se chama eixo intestino-cérebro. No intestino, temos inúmeras bactérias que são benéficas para a nossa saúde. Essas bactérias que compõem nossa microbiota intestinal, além de inúmeras outras funções, ajudam na produção da matéria-prima, entre aspas, para neurotransmissores importantes para a saúde mental, como, por exemplo, a serotonina, que você já deve ter ouvido falar. Então, pense que, para você ter disponibilidade deste neurotransmissor lá no seu cérebro, para regular o seu humor, você precisa que essas boas bactérias estejam saudáveis e presentes em grande quantidade no seu intestino. Uma coisa está ligada à outra também, mas essas bactérias também têm as suas preferências alimentares. Então, o que você escolhe comer não serve apenas diretamente para o seu corpo produzir energia, mas também para alimentar essas bactérias da microbiota intestinal que são saudáveis. Quando você come mais dos alimentos que essa microbiota boa gosta, você aumenta a quantidade delas na sua microbiota intestinal e, por consequência, consegue com que o seu corpo tenha mais material para produzir as substâncias que
você precisa para manter sua saúde física e mental, ou seja, uma dieta anti-inflamatória que inclui o consumo adequado de frutas, vegetais, peixes ricos em ômega 3 e alimentos ricos em fibras pode ajudar a reduzir a inflamação e melhorar a função cerebral, promovendo bem-estar e prevenindo a depressão. Então, até o momento, vimos sobre a importância do sono, da atividade física e de manter uma alimentação saudável. E será que manter relações sociais saudáveis também ajuda a prevenir a depressão ou não? O suporte social é a ajuda e o conforto que recebemos das nossas interações e relações com outras pessoas. Este suporte pode vir de várias fontes, como família, amigos, colegas de trabalho, membros da comunidade. E é o que os psicólogos chamam de rede de apoio, e inúmeras pesquisas já mostraram o benefício de possuir uma rede de apoio adequada. E sim, ter um bom suporte pode aumentar a resistência ao estresse e ajudar a prevenir a depressão. Quando sentimos que temos pessoas com as quais contar, lidamos melhor com as adversidades. Isso significa que mesmo em situações difíceis, quem tem um bom suporte social tem menos chance de desenvolver a depressão, mesmo quando está atravessando estressores crônicos. Isso acontece porque as interações sociais podem impactar hormônios e neurotransmissores no nosso cérebro, ajudando a melhorar o humor. Interações sociais positivas também podem melhorar a resiliência ao estresse, ao regular os níveis de cortisol, aquele hormônio do estresse. Menos estresse crônico significa menor risco de desenvolver depressão. O suporte emocional, ele envolve empatia, carinho, confiança e preocupação com a pessoa. Amigos e familiares que oferecem suporte emocional podem ser tão eficazes quanto cuidados formais da saúde mental para aliviar e prevenir sintomas depressivos. O suporte emocional também é importante. Ter alguém que nos ajude em momentos de necessidade prática pode diminuir significativamente os sintomas depressivos. E é importante que você saiba que pouco contato social e solidão podem agravar os sintomas depressivos. A depressão, ela se alimenta do isolamento social. A qualidade e a percepção de quanto suporte sentimos que recebemos das outras pessoas são tão importantes quanto a quantidade de suporte disponível. Mesmo que haja muitas pessoas ao redor, se a pessoa não conseguir perceber esse suporte como adequado, os efeitos benéficos diminuem. Então não basta apenas o suporte na realidade, mas a percepção que a pessoa tem desse suporte. Por isso, tente se encontrar regularmente com amigos e familiares. Participar de atividades sociais pode ajudar a criar e fortalecer esses laços. Foque em construir relações que sejam mutuamente benéficas e de suporte. Relacionamentos onde há reciprocidade tendem a ser mais saudáveis e protetores contra a depressão. É muito importante que você sempre desenvolva a capacidade de reconhecer quando você precisa de ajuda e não hesitar em pedir por esse suporte. Valorizar e cultivar suas relações sociais, porque elas são essenciais para uma vida saudável e feliz. O transtorno depressivo não surge de repente. Geralmente é um processo gradual onde a pessoa passa de um estado subclínico, ou seja, onde os sintomas ainda não são intensos o suficiente para um diagnóstico clínico, para um estado clínico, onde as mudanças patológicas são mais evidentes. Melhorar o sono, praticar exercícios físicos, adotar uma alimentação saudável e manter boas relações sociais são estratégias eficazes que agem em vários mecanismos neurobiológicos essenciais para manter a saúde e prevenir o desenvolvimento da depressão. Espero que você esteja no seu caminho para conseguir colocar em prática todos esses 4 pilares.